Pronto, pessoal, a partir de agora, então, a nossa aula está sendo gravada. Hoje é dia 29 de novembro de 2021, segunda-feira à noite, disciplina de álgebra linear e geometria analítica, ok? Bom, pessoal, devem entrar ainda alguns alunos durante a aula, mas já antecipo que nós vamos fazer prova na semana que vem, tá? Essa prova, então, de álgebra será na semana que vem. No dia... Deixa eu olhar aqui no calendário bonitinho, né? Para falar correto. Dia 6 de dezembro, ok? Mas eu vou voltar a falar de prova durante a decorrer da aula, beleza? Então, vamos trabalhar. Pessoal, a aula de hoje eu vou falar sobre o plano, né? O plano. A gente vai deduzir aí a equação do plano, falar como é que a gente consegue trabalhar a construção do plano, ok? Na aula passada nós falamos da equação da reta. Na aula de hoje vamos falar da equação do plano, beleza? Eu postei lá no material no Canvas, aula 7, né? Que é um capítulo que fala sobre o plano, no livro do Paulo Winterly, né? Que é o que nós estamos usando. Eu vou definir aqui o que é o plano, como é que a gente consegue os pontos do plano, e na sequência a gente vai falar de alguns conceitos também envolvendo o plano, beleza? Deixa eu abrir aqui a lousa virtual para compartilhar com vocês, né? Vamos utilizá-la para a nossa aula. Só abrir aqui. Deixa eu compartilhar. Pronto, deve estar aparecendo aí para todos, né, a lousa. Vamos definir aí a ideia do plano. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos escrever um pouquinho, né? O plano. Deixa eu só abrir um drive aqui da caneta, senão a caneta não funciona. Carregando aqui. Dá um zoom também nessa tela aqui que está aparecendo. Pronto, acho que agora sim. Vamos lá. Deixa eu ver se a caneta aparece. Isso, entrou. Bom, pessoal, a ideia agora é deduzir o plano, né? Plano. Pessoal, o plano, eu vou fazer um desenho aqui para representar o nosso plano. O plano é a ideia de uma superfície, né? Uma forma plana. Deixa eu colocar aqui uma representação aí para o plano. Vou colocar 60 graus, tá bom. Vou puxar aqui 60 graus. Pronto, aqui, né? Deixa eu fazer um desenho. Pronto, agora deixa eu só fechar em cima, né? Aqui. Embaixo também, né? Pessoal, o plano, ele é representado, né, simbolicamente por uma letra minúscula grega, né? Geralmente vocês vão achar nos livros de matemática π, né? Então pode ser π, alfa, beta, gama, né? Sigma, qualquer letra grega minúscula. Então representa uma forma plana. Isso aqui é como se fosse uma folha, né? Uma base, ó, tá aqui, um plano π, chama π. A ideia é obter todos os infinitos pontos que vão formar esse plano, né? Semelhante à ideia da reta, a reta ela é formada por infinitos pontos. O plano também, né? A planificação, pensa que você tem uma folha em cima da mesa onde você está, essa folha é formada por infinitos planos. E para poder obter esses infinitos, planos não, desculpa, pontos, né? Para obter esses infinitos pontos, a gente precisa apenas de 3 objetos, né? Você precisa primeiro de um ponto de origem. Por exemplo, um ponto A, né?
Vamos falar que esse ponto A, ele vai ter coordenadas x, né, y e z. Mas eu vou colocar assim, x1, y1 e z1, para diferenciar dos outros pontos, tá? Então, a gente precisa inicialmente de um ponto de origem, um ponto A. E também de dois objetos, que são dois vetores quaisquer, tá? Qualquer tipo de vetor. Então, para você obter todos os infinitos pontos que vão estar dentro desse plano, a gente precisa primeiro de um vetor. Um vetor que a gente vai chamar de U. Tá? Então, nós vamos ter aqui um vetorzinho chamado U. E um segundo vetor que a gente vai chamar de V. Nomes também simbólicos, tá, pessoal? Nome simbólico. Poderia chamar qualquer outro. Mas eu vou chamar de U e de V. Então, deixa eu tirar essa régua aqui, né? Ó, esse cara aqui é um vetor U, né, qualquer. E esse sujeito aqui é um vetor V. Né? Pronto. Deixa eu aproveitar, pessoal, vou copiar esse desenho aqui, porque eu vou usar ele depois para definir vetor normal. Né? Deixa eu copiar aqui. Depois eu vou utilizar para outra definição. Então, daqui, pessoal, isso aqui é um plano π qualquer. Você tem um ponto de origem A e dois vetores. Imagine se você somasse esses dois vetores. Né? Quando você soma esses dois vetores, por exemplo, você pode somar por paralelograma, né? Lembram disso na geometria? Ó, paralelograma. O que você vai obter aqui? Você vai obter, na verdade, um outro vetor, onde você vai ter o ponto de origem, que é o A, e você vai ter um extremo aqui, um ponto de extremo, que a gente chama de P. P. Ó, esse vetorzinho aqui, ó. Né? Quando vocês fazem a soma dos dois vetores, né? Você tem esse novo ponto. Agora, você imagine se você ficasse a todo momento alternando o comprimento desses dois vetores aqui. Né? Pegasse um vetor U um pouco mais comprido e somasse com esse vetor V, ele daria esse ponto P em um outro local do plano π, né? A mesma coisa com o vetor V. Se você alterar o comprimento do vetor V, também vai gerar um ponto P num outro local, né? Num outro local do plano π. Se você quer, por exemplo, esse ponto P um pouco atrás aqui desse ponto A, é a mesma coisa. Se você alterar o comprimento desses vetores, você acaba obtendo esse ponto P em outro lugar para cá, antes do ponto A. Então, para que eu consiga obter os infinitos pontos que estão aqui nesse plano π, eu preciso apenas de um ponto inicial para começar, que é um ponto A qualquer, e dois vetores, né? Apenas isso. E aí, alternando o comprimento desses vetores, eu vou obtendo aí justamente o ponto P de todos os locais desse plano π. Então, digamos que o vetor, vamos colocar assim, nosso vetor U tenha coordenadas, vamos colocar assim, A1, B1 e C1. ABC para quê? Seria o x, y, z. Só estou colocando ABC para diferenciar do ponto, né? O vetor V, como eu coloquei A1, A2, A1, B1 e C1 para o vetor U, eu posso também, para diferenciar, colocar A2, B2, C2. Tá aí os três objetos, né? Então, para eu conseguir os infinitos pontos que pertençam a esse plano π, ou seja, se eu quiser um ponto π qualquer do plano π, o que eu preciso fazer? Apenas somar o ponto A mais um valor que multiplica o vetor U para alternar o tamanho dele, né? Então, a gente vai chamar esse valor de H, é um parâmetro, tá? Vezes esse vetor U, mais um outro parâmetro, que eu vou chamar de T, vezes o vetor V. Pronto, pessoal, essa aqui é a fórmula geométrica
que me dá os infinitos pontos que pertencem a esse plano π. Né? Como é que eu vou obtendo eles? Eu vou trocando esse valor do H e o valor da letra T, né, por valores que serão números reais, né, pertencentes ao conjunto dos reais, e assim eu vou conseguindo os infinitos pontos desse plano, né, desse plano π. Né? Então, essa é a fórmula geométrica o formato geométrico, né? Para eu conseguir descobrir quais são os infinitos pontos do plano. Parece, a ideia é a mesma da reta, né? Só que a reta, você precisa apenas de um ponto de origem A, somado a um vetor apenas. Aí você vai alternando o valor do tamanho do vetor, né? Multiplicando por um parâmetro qualquer, e você vai obtendo aí os infinitos pontos da reta. No caso do plano, a gente tem dois vetores aqui, U e V, né? Eles vão gerando esse ponto P para mim, ok? Essa aqui, então, portanto, é a equação geométrica do plano. Né? O que é variável? Que o ponto P é variável, né? A letra H, a letra T. Conforme eu dou um valor para H e um valor para a letra T, surge um ponto diferente aqui do plano. Né? O ponto A, o vetor U e o vetor V, eles são fixos aqui, ok? Serão sempre fixos. Essa é uma equação, na verdade, isso aqui é uma fórmula geométrica. A partir dessa fórmula geométrica, nós temos a primeira equação válida para fazer contas, né? Que é chamada de equação vetorial do plano. Né? Do plano. Okay. A equação vetorial do plano. E como é que é a equação vetorial do plano? Então, o nosso plano π, né, chamado π, ele vai ser assim. O ponto P, que são as coordenadas que eu estou procurando, x, y e z, é igual ao ponto A, que é dado sempre no exercício, né? É fixo, x1, y1 e z1, né? Mais um parâmetro h vezes o vetor u, né? Que eu chamo de A1, B1 e C1, né? Mais um parâmetro T, né? Vezes A2, B2, deixa eu puxar um pouquinho para cá, para poder caber aí a escrita, né? B2 e C2, né? E C2, aqui, e C2. Aí, né? Essa aqui, portanto, é a equação vetorial do plano, tá? Ok? É assim que eu vou conseguir obter os infinitos pontos do meu plano. Essa equação é feita ela é utilizada para achar esses pontos. Pronto, tá aqui. Né? Bonitinho aqui. Pronto, tá aí. Ok? Geometricamente é isso. Eu preciso de um ponto de origem e dois vetores. Conforme eu vou multiplicando esses vetores por valores diferentes, ou seja, por H e T com valores diferentes, eu vou obtendo os pontos dentro deste plano π. Ok? Equação vetorial. Deixa eu só falar. Não estou fazendo revisão, não, Gustavo. Na verdade, a ideia não é fazer a revisão, né? Eu estou passando um assunto novo, que é a equação do plano, né? Na aula passada, nós falamos sobre a equação da reta, né? Hoje é a equação do plano, ok? Beleza? Então, esse aqui é um conteúdo novo. Eu postei já um material, tá lá no Canvas, aula 7, né, um PDF, onde tá lá esse assunto aqui, beleza? Tranquilo? Então, para eu conseguir os infinitos pontos desse plano π, eu preciso de um ponto A,
e somar esse ponto A com o primeiro vetor e o segundo vetor, né? Conforme eu alterno esse parâmetro, eu vou conseguir os pontos, beleza? Tranquilo? Pessoal, conseguiram pegar essa ideia aqui da equação vetorial do plano? Tranquilo? Tranquilo para todos? É assim, pessoal, eu vou falando, né? Vou construindo a ideia. Na dúvida, vocês perguntam. Ah, não estou entendendo, professor. Se não volta, eu volto, tá bom? Tranquilo? Então, esse é o primeiro modelo de equação. O ponto P, que é x, y, z, é igual ao ponto A, fixo, né? Coordenadas x1, y1 e z1, mais um parâmetro qualquer, vezes o primeiro vetor, as coordenadas do vetor u, mais o parâmetro qualquer, vezes as coordenadas do vetor v. Beleza? Essa seria, portanto, a equação vetorial. E a partir dessa equação vetorial, eu consigo estabelecer uma segunda equação que a gente chama de equação paramétrica, né? Ó, as equações paramétricas. As equações paramétricas do plano. Né? Como seriam as equações paramétricas do plano? Ó, é uma leitura paramétrica, né? Particionando aí a vetorial. Você vai fazer a leitura da coordenada x, né? A coordenada x é igual a coordenada x do ponto A mais a parâmetro h vezes a coordenada x do vetor u, mais o parâmetro t vezes a coordenada x, né, do vetor v. Okay? Pois y. A coordenada y do ponto P é igual à coordenada y do ponto A mais o parâmetro h vezes a coordenada y do vetor u, mais o parâmetro t vezes a coordenada y, né, do vetor v. Por fim, o z, né? Z é igual à coordenada z do ponto A, mais um h vezes a coordenada z do vetor u, mais parâmetro t vezes a coordenada z do vetor v. Né? Então, aqui, ó. Isso aqui é o meu plano π, ok? São as paramétricas, ok? Lembram das paramétricas da reta? Então, essas são as paramétricas do plano, beleza? Então, nós temos dois modelos de equação, a paramétrica, a vetorial, né? E a paramétrica, beleza? Deixa eu aproveitar aqui e fazer um exemplo aqui, né? Vamos colocar um exemplo de como funciona isso. Deixa eu só dar um zoom na minha tela aqui, está um pouquinho pequeno. Vou copiar lá direto do material. Ou eu vou falar ainda sobre o terceiro tipo de equação. Não, antes de fazer o exemplo, eu acho interessante eu colocar uma outra situação aqui, tá, pessoal? Aí a gente já faz um exemplo só. Vamos pensar assim. Eu vou falar sobre... Nós vimos que tem dois modelos de equação. A equação vetorial e a equação paramétrica. Existe... Oi, pode perguntar, Gustavo. Ah, para tirar um print? Tá, ok. Aqui, ó. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui inteiro. Aqui, ó. Aí pronto. Aqui. Pode tirar o print. Pronto? Pode ir, professor. Obrigado. Tranquilo. Vamos lá, então. Aqui, ó. Então, nós temos o plano, né, para poder gerar os pontos P do plano, né, cada ponto desse plano π. Preciso do ponto A de origem e dois vetores. Quando a gente soma os dois vetores, vai me dar um novo vetor, e o extremo desse novo vetor, que é o ponto P,
é o ponto que eu vou localizar no plano. Né? Fórmula, nós temos duas fórmulas, né, que a gente vai utilizar para o cálculo. A primeira é a vetorial, onde a gente, para obter esses pontos P, né, do plano π, basta apenas somar o ponto A, mais um valor vezes o vetor U, mais um outro valor que a gente chama de T vezes o vetor V. Ele vai me gerando aí os pontos, né? Vai me gerando os pontos. Se eu quiser, eu posso parametrizar essa equação vetorial, ou seja, quebrar ela em 3 novas equações menores, né? A gente chama de equações paramétricas. Temos 3 equações aqui, ó, x, y e z. Isso aqui facilita na hora de fazer cálculo, né? Ok? Então, essa equação vetorial e a paramétrica, ela serve para localizar os pontos dentro do plano, tá? Essa é a finalidade dessas duas equações. Agora a gente vai aproveitar e vai falar da terceira e última equação que nós vamos utilizar no plano. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu colar aqui aquele desenho, né? Pronto, está aqui. Nós vamos falar agora sobre a última ideia, que é a última equação que a gente vai usar para o plano. Seria, pessoal, a equação geral, né? Modelo que a gente chama de equação geral do plano. Como é a equação geral do plano e para que serve, né? Vamos primeiro falar para que serve. Então, esse plano aqui, por exemplo, essa folha que está aqui em cima, ela pode estar em cima de uma superfície horizontal ao chão, né? Essa folha aqui, ela pode estar, por exemplo, no chão. Está lá depositada no chão. Ela tem uma inclinação horizontal ao chão, ao solo. Mas a gente sabe que o plano, ele não necessariamente vai estar só horizontal ao chão, né? Plano ao chão. Pode ser, por exemplo, na parede. Você olhar para a parede no ambiente que você está, você vai enxergar um plano parede. Está lá vertical, né? Você pode ter uma rampa, onde o plano é uma superfície, é uma rampa. Então, ele tem uma inclinação diferente de 0 grau e diferente de 90 graus em relação, por exemplo, ao chão, né? Então, esse plano pode assumir um ângulo qualquer, né? E aí a ideia é a seguinte: o que eu utilizar do plano, que objeto eu utilizo no plano para que eu tenha essa referencial de ângulo, né? De inclinação do plano. Eu posso usar um objeto para poder me dar uma ideia de referência, né? Referência de quê? De inclinação desse plano. E esse objeto que nós vamos utilizar é um objeto que a gente vai chamar de vetor normal. É esse vetor aqui que eu vou desenhar, ó. Deixa eu desenhar ele aqui. Vou colocar com 90 graus, ó. Ó. Pronto, fixei aqui, como se ele fosse uma bandeira, como se fosse o mastro de um navio, ó. Como se fosse aí um mastro de um navio. Um vetor que a gente chama de vetor normal, né? Esse vetor normal, ele é um vetor que tem um ângulo de 90 graus em relação ao vetor U, e ele também tem um ângulo de 90 graus. Deixa eu só acertar aqui a posição da minha mão, para a caneta ficar bonitinha. Tá aqui, pronto. E ele também tem um ângulo de 90 graus em relação ao vetor V, né? Então, esse vetor N, que a gente chama de vetor normal, isso aqui chama normal, tá, pessoal? Ele forma um ângulo de 90 graus em relação a esses dois vetores U e V. Mas como esses vetores U e V estão em cima desse plano, ó, estão deitadinhos aqui em cima do plano, por consequência, então, esse vetor que a gente chama de normal,
né? Ele é ortogonal a quem? Ao plano π. Não é isso? Por quê? Porque se ele faz 90 graus com os dois vetores que estão deitadinhos aqui em cima do plano, obviamente ele deve ter 90 graus também em relação ao plano π, né? Então, ele forma 90 graus com esse plano π. Agora, você imagine que se você tivesse com esse vetor normal, ele fosse um objeto fincado nesse plano π aqui. Imagine que você tem, por exemplo, um caderno de capa dura e você finca um mastro nele assim, ó, essa haste aqui, a 90 graus do plano π. O que vai acontecer? Se você pegar esse vetor vermelho, que é esse vetor normal, e inclinar ele, por exemplo, para o lado esquerdo ou para o lado direito, o que vai acontecer? Ele vai também inclinar o plano π. Né? Ele vai também trazer o plano π para um lado, para o outro, vai mudar a inclinação do plano π. Ele vai, se ele estiver pregado aqui em cima nessa posição, ele vai continuar mantendo 90 graus com o plano π. Só que ele muda a inclinação em relação ao universo ao seu redor, né? Ao espaço. Então, em relação ao espaço, ele vai ter sua inclinação modificada. Mas em relação ao plano π, não. Continuará sendo 90 graus. Né? Então, por definição, esse vetor normal, ele é ortogonal ao plano π. Ele é importante, tá? Porque ele posiciona esse plano π no universo. Então, se eu quiser saber, por exemplo, qual é o ângulo desse plano π em relação ao espaço que ele está ocupando, ou seja, ele é um plano horizontal ao chão, ele é um plano vertical ao chão, ele é uma rampa que está com uma certa inclinação ao plano chão, né? A um referencial. Quem é que vai determinar essa inclinação como referência? É esse vetor normal aqui, vermelho. Tá? Quando a gente vai medir essa inclinação do plano em relação a um outro objeto, a gente usa esse vetor normal aqui, que é esse carinha aqui. Beleza? Tranquilo? Então tá, pensando nisso, a gente pode, então, imaginar como é que a gente consegue esse vetor normal, como é que a gente calcula esse vetor normal. Dá para calcular esse vetor normal? Dá. Esse vetor normal a gente já sabe calcular, nós aprendemos lá no capítulo que falou sobre produto vetorial. Né? O que dizia o produto vetorial? Que se você tiver o produto vetorial entre dois vetores, ele gera um novo vetor com 90 graus em relação aos dois. Ou seja, o vetor normal ele vai ser sempre igual ao produto vetorial entre os dois vetores que definem o plano. Você quer localizar o vetor normal? É só você fazer o produto vetorial entre esses dois vetores aqui. Esse vetor U e esse vetor V. Tá? Só você fazer produto vetorial entre os dois, gera um terceiro vetor, que é esse. Que é justamente um vetor de 90 graus em relação aos dois. Consequentemente, ao plano. Porque os dois vetores estão deitadinhos no plano. Ok? E esse vetor normal, a gente chama ele, das coordenadas, genericamente, a gente chama ele de A, B e C. Né? O x, y, z do vetor normal, a gente chama de ABC. Tá? E essas coordenadas do vetor normal, elas vão servir para determinar a equação geral. A equação geral. E a equação geral é do tipo AX mais BY mais CZ mais uma constante D de dado igual a zero. Okay? Essa é a cara da equação geral do plano. Né? Essa é a equação geral do plano, é a cara dela. Onde o A, o B e o C
são coordenadas do vetor normal. Beleza? São coordenadas do vetor normal. Ó. Essa letra A é essa coordenada x do vetor normal. Essa letra B é essa coordenada y no vetor normal. E essa coordenada C é essa coordenada do vetor normal, né? Só faltaria, no caso, descobrir o valor do d de dado, que é a constante, né? Que eu vou mostrar como é que calcula. X, Y e Z, você pode utilizar qualquer ponto do plano para descobrir o d de dado, né? Eu vou mostrar agora um exemplo com números para trabalhar essa equação geral aqui, tá? Alguém vai tirar um print? Aproveita, que eu vou, enquanto isso, copiar lá o primeiro exemplo lá que nós vamos usar aí sobre a equação geral. Quando vocês copiam aí, eu vou te copiar lá um exercício. Tá? Pronto, pessoal? Vou puxar aqui, tá? Se alguém precisar, me avisa que eu volto. Tá aí. Exemplo. Vamos fazer agora alguns exemplos, numericamente, né? Para vocês perceberem que não é difícil. Esse conteúdo ele parece complicado, mas não é não, tá? Ó, vamos pensar assim. Obter uma equação geral do plano que passa pelo ponto A. Então, ele dá um ponto lá do plano. Esse ponto A é aquele ponto que pertence ao plano, né? E tem um vetor normal. Está dando o vetor normal, né? Como vetor normal. Então, ele quer, na verdade, a equação geral. Então, o que a gente precisa nesse exercício aqui é a equação geral. A equação geral, ela é dada do tipo, ó, a cara da equação geral é essa daqui, ax mais by mais cz igual, igual, né? Deixa eu pegar aqui, colocar mais d, né? Faltou o d. Mais d igual a zero. Se eu quero a equação geral, eu preciso descobrir o d de dado. O A, B, C e o D tem que aparecer. O ABC eu sei quem é as coordenadas do vetor normal. Falta descobrir o d de dado. Para descobrir o d de dado, você utiliza o vetor normal e um ponto qualquer dado do plano. Então é só fazer. Coordenada A é a coordenada x do vetor normal, então é 3 vezes x, né, mais 2y menos 4z mais d igual a zero. Então, essa, teoricamente, seria a equação geral. Ok? Tá aí. A equação geral. Beleza? O que está faltando para completar a equação geral? Falta a letra D de dado. Para você descobrir a letra D de dado, você só tem que aplicar essa equação em um ponto qualquer do plano. Bom, ponto qualquer do plano mais fácil aí é você utilizar o ponto A. Ok? Que você tem. Pois não, Tainá, você ia perguntar alguma coisa? Fica à vontade. Né? Quer perguntar alguma coisa? Ou conseguiu pegar agora a ideia? Tranquilo? Senão eu já vou dando sequência aqui, tá? Se você quiser perguntar, fique à vontade. Então, para eu conseguir o d de dado, é só substituir x, y, z pelo ponto A, né? Ó, 3 vezes 2, que é a coordenada x do ponto A, mais 2 vezes y, o y do ponto A é menos 1, mais, menos, né? 4 vezes z, que é 3 no ponto A, aqui, ó, tá? Mais d igual a zero. Ok? Tá aí, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a equação geral do plano da fase pronta e coloquei, né? Então, tá aí. Tá colocado a equação. Tranquilo? Ô, Tainá, você quer perguntar algo? É que você levantou a mão? É que seu microfone também está aberto. Você não está conseguindo falar no seu microfone aí.
Senão você pode escrever aí no chat que a gente verifica aí qual que é a dúvida. Ah, não, tranquilo. Eu pensei que você queria falar alguma coisa, mas fica tranquilo, tá? Qualquer coisa você pergunta aí. Bom, então vamos voltar aqui, né? Ó, então eu tinha, para montar uma equação geral, eu preciso do vetor normal e de um ponto qualquer. Então eu consegui transcrever aqui a equação normal, a equação geral usando o vetor normal. Falta descobrir a letra D de dado. Para descobrir a letra D de dado, é só substituir o x, y, z por qualquer ponto lá do plano, né? Ou seja, o ponto A, por exemplo. Então, na hora de fazer essas contas, você vai descobrir quanto vale. Ó. Isso aqui, 3 vezes 2 é 6, menos 2, menos 12, mais D, igual a zero. Né? Isso implica que o meu D vai valer quanto? Menos 2 com menos 12, menos 14, com mais 6, menos 8. Né? Menos 8, você passa para a direita como mais 8. Né? Então, pessoal, o D de dado vale 8. Agora eu volto aqui e escrevo a equação geral completa. Então, a equação geral completa é 3x mais 2y menos 4z. Né? O D de dado deu 8, então você coloca 8, igual a zero. Está aqui, pessoal. Essa aqui, portanto, é a equação geral do plano. Beleza? Aí, montamos a equação geral do plano. Então, todo plano é do tipo AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Né? Ok? E agora está aí montadinha. Essa é a equação geral desse plano. Só vamos fazer mais alguns exemplos. Se alguém quiser tirar um print, aproveita aí, pode tirar o print. Eu vou pegar agora, eu vou fazer mais um exemplo. Tá? Para que a gente fique bem tranquilo aí com relação aos exercícios. Né? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Tranquilo? Então vamos lá. Vou pegar o 3 aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar um mais completinho aqui. O número 1. Deixa eu puxar aqui o 1. Só pegar, ele tá meio arredio aqui, né? Mas vai vir. É que o meu mouse aqui, estou usando meu notebook hoje, e o meu notebook às vezes ele fica meio rebelde, né? Venha, vou pegar aqui o número 1. Pronto, achei. Tá aqui. O mouse ele deu uma desaparecida aqui da minha tela, pessoal. Eu não sei se a pilha aqui já está meia boca, mas agora veio. Né? Só tirar no instantâneo. Exemplos. Lá vai. Pronto, vamos lá. Deixa eu puxar lá para cima para poder caber, né? Pronto. Aqui, na verdade, eu estou usando um mouse sem fio e ele não está muito interessado em me ajudar na minha aula de hoje. Pronto, agora veio. Ele dá uma travadinha de vez em quando. Agora ele veio. Está aqui. Ó.
Tá aí, pessoal. Vamos fazer. Isso é um exercício bem completo, tá? Exemplos, né? Seja o plano π, que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores U e V, né? Então, ele é dado aqui o ponto A e os dois vetores. Obter uma equação vetorial, um sistema paramétrico e uma equação geral de π. Esse exercício, ele traz tudo o que eu falei até agora nessa aula. Então, vamos lá, vamos passo a passo, né? Deixa eu colocar primeiro aqui. Primeira coisa que ele está querendo é a equação vetorial, mas eu vou transcrever aqui primeiro. O que é que você tem de informação? Você tem um ponto A de coordenadas 2, 2 e menos 1. Né? O que mais que você tem? Você tem um vetor U, que ele tem coordenadas 2, menos 3 e 1. Ok? Aí, né? E você tem também um outro vetor, o vetor V, né? De coordenadas menos 1, 5 e menos 3. Pronto, pessoal, você tem os três objetos necessários para montar as equações, né? Eu falei que para gerar os pontos de um vetor, os pontos de um plano, você precisa de um ponto inicial e dois vetores. Está aí, né? Então, a primeira coisa que ele está perguntando é a equação vetorial. Né? E a equação vetorial do plano π, ela é dada assim. O ponto P, que são as coordenadas que eu vou indo calculando e vou conseguindo, ou seja, x, y, z, é igual ao ponto A, que é o ponto de origem, é dado 2, 2 e menos 1, né? Mais um parâmetro, que é um número qualquer que vai multiplicar, que eu vou chamar de H, tá? E vai multiplicar o primeiro vetor, que é o vetor U, 2, menos 3 e 1, mais um número qualquer, que é um parâmetro t, né, vezes um vetor v, que é fixo, né, que é menos 1, 5 e menos 3. Pronto, pessoal, isso aqui é a equação vetorial do plano. Né? Essa, portanto, é a equação vetorial do plano. Como é que funciona? Eu tenho um ponto fixo, que é o ponto A, que é este. Tenho dois vetores fixos, que é esse vetor U e esse vetor V. Né? Conforme eu vou mudando o número do H e o número do T, a cada número H e cada número T que eu coloco aqui, ele gera um ponto diferente que pertence a esse plano π. Né? Então, na verdade, o ponto A é fixo, o vetor U é fixo, o vetor V também é fixo. Né? O que é que muda aqui? É a variável H e a variável T. Né? Conforme eu mudo o H e o T no cálculo, ele gera três coordenadas diferentes aqui do ponto P. No ponto P, né? Todos eles pertencentes ao plano π. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, são três objetos para formar a equação vetorial. Né? E a partir dela, fica até mais fácil de deduzir a equação, ou as equações, na verdade, paramétricas, né? Paramétricas. Como é que eu obtenho as equações paramétricas do plano, né? Com os mesmos objetos. Para montar a equação paramétrica, eu preciso do ponto A, de origem, o vetor U e o vetor V. É isso que eu preciso. Mas aqui já dá para fazer até uma leitura, né? Ó, posso ler da vetorial. Como é que é a paramétrica? Coordenada x é igual a coordenada x do ponto A, que é 2, mais o h vezes a coordenada x do vetor U, ou seja, 2h, né? Menos a coordenada x do vetor V vezes o parâmetro t, né? Menos t. Aqui. O y, a mesma ideia. Y vai ser igual a coordenada y do ponto A, que também é 2, né?
menos o y do vetor u, que é menos 3 vezes o h, mais 5 vezes o t. Ou seja, o y no vetor v. Vou puxar um pouquinho aqui para aparecer melhor. E o z é a mesma ideia. O z é igual ao z do ponto A, que é menos 1, mais uma vez h, menos 3 vezes t. Pronto, pessoal, está aqui um sistema de equações paramétricas do plano π. Simples assim. Ok? Simples assim. Beleza, pessoal? Pegaram aí a ideia? Pronto, conseguimos aí as equações vetoriais e as equações paramétricas, né? Agora, para conseguir a equação geral, lembra da equação geral? A equação geral, que seria o nosso o item C, né? A equação geral. Eu volto sim, Gustavo. Deixa eu só dar sequência que eu já volto. A equação geral do plano, né? Eu já coloco lá de novo, ó. Equação geral do plano. Ó, esse é o... Aqui, esse era o A e o B, né? Daqui a pouquinho eu volto que eu vou... Eu enquadro ele todinho, tá? Eu até coloquei como item C aqui, mas não era item C, né? Que era item B. Professor, com a letra errada aqui, né? Segundo, equações paramétricas. O C, portanto, é a equação geral do plano. E a equação geral do plano, a gente sabe que vai conseguir, para conseguir a equação geral, a gente precisa primeiro do vetor normal. Né? O vetor normal. E o vetor normal, ele é o produto vetorial entre dois vetores que pertençam ao plano. Então, eu teria que fazer o produto vetorial entre U e V. Né? Para conseguir o vetor normal, já que eu tenho os vetores que pertencem ao plano, eu preciso pegar dois vetores lá, né? Por exemplo, o IV. E aí, fazer a conta. IJK, né? É a primeira linha. Lembra como é que a gente calculava produto vetorial? Montava a primeira linha. E aí, na segunda linha, o primeiro vetor, que é o vetor U. No caso do vetor U, ele tem coordenadas 2, menos 3 e 1, né? E o outro vetor, que é o vetor V, coordenadas menos 1, 5 e menos 3, tá? Pronto. Então, eu teria que fazer sempre isso aqui. O produto, né? É o produto vetorial aí entre os dois vetores. Se eu inverter a ordem, fazer V vetorial U, não tem problema, pessoal. Vai mudar o sentido do vetor, vai estar com o sinal trocado, mas é um vetor que continua sendo paralelo ao plano, né, os dois, e vão gerar um vetor que continua sendo ortogonal ao plano π, né? Não tem problema. Ó, e J, 2, menos 3, menos 1 e 5. Beleza? Bom, quem é o vetor normal, portanto? O vetor normal sai desse produto vetorial, tem que resolver a determinante, né? A determinante é a principal primeiro, então vai dar 9i, né? Depois menos j, daí mais 10k, né? Isso aqui menos secundária, né? 3k, mais 5i, menos 6j, menos 6j. Aí, né? Então, quem seria o vetor normal? Ora, o vetor normal é 9i menos mais 5i. Então, 9i menos 5i, 4i. Né? Menos j menos 6j é menos j mais 6j. Ou seja, o saldo é de 5j. E o k é 10k menos 3k.
Então, vai dar 7K. Portanto, pessoal, o vetor normal, ele tem coordenadas 4 para x, 5 para y e 7 para z. Pronto, descobri quem é o vetor normal, ok? Bom, um vetor normal descoberto fica mais fácil, né? Você vai fazer agora a equação geral, né? A equação geral é do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, vai ficar 4x mais 5y mais 7z mais d igual a zero. Então, a equação geral até agora está com essa cara. Só que eu preciso descobrir o valor do d de dado, né? Para descobrir o valor do d de dado, eu troco o XYZ por um ponto do plano. Qual ponto? Ora, pode ser esse ponto A aqui, né? Ó, ponto A. 2, 2 e menos 1. Então, eu volto aqui, ó, e troco o XYZ, né? Então, vai ser por 4 vezes 2, mais 5 vezes 2, mais 7 vezes menos 1. Mais D igual a zero. Isso aqui vai dar 8, mais 10, menos 7, mais D igual a zero. Isso implica que o meu D, ele vai valer 18 tirar 7 vai dar 11, né? Passa para a direita como menos 11. Tá aí, o D de dado vale menos 11. Né? D de dado vale menos 11. Então tá aqui. Agora eu sei como é que fica a equação geral, né? A equação geral, ela vai ficar assim, ó. 4x mais 5y mais 7z. O d de dado vale menos 11, igual a zero. Ó. Pronto, pessoal, está aqui a equação geral do plano. Se alguém vai dar um print só da equação geral do plano, aproveita, ela está montadinha aí. Ó. Então, para conseguir a equação geral do plano, a gente precisa de dois vetores que pertençam ao plano. Ok? Tranquilo, pessoal? Vou dar uma enquadrada no exercício inteiro, tá? Ó, exercício todo. Tá aqui, ó. Percebem? Ó, deixa eu dar um zoom maior, né? Esse exercício te dá um ponto, dois vetores, né? Então, ele diz que eles pertencem ao plano. Então, para conseguir todos os pontos do plano, eu preciso montar as equações. A vetorial é do tipo P igual a A mais H vezes o primeiro vetor, que é o U, mais T vezes o segundo vetor, que é o V. Tá? Essa é a equação vetorial do plano. A equação paramétrica é essa leitura, né? Primeira linha sempre do x, x do ponto P, x do ponto A, mais o H vezes o x do vetor U, mais o x do vetor V vezes o T, né? E assim por diante. Tranquilo? E a equação geral do plano π, ela vai ser do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero. Sempre. Tá? Quem é que multiplica aí o ABC, que multiplica x, y, z? São as coordenadas do vetor normal, aquele vetor que forma 90 graus com o plano π. Né? Se ele vier no exercício, ótimo. Você já troca aí o ABC, né? Só precisa do ponto D. O ponto D, você descobre trocando x, y, z por qualquer ponto que pertença ao plano. Não está escrito aqui um ponto, por exemplo, ponto A. Você descobre o D de dado, que é a constante, está aqui, menos 11.
Agora, se não vier o vetor normal escrito já direto no enunciado, para você achar o vetor normal, basta apenas fazer o produto vetorial entre os dois vetores que pertencem ao plano. Tranquilo? Pessoal, pergunta, entenderam essa ideia inicial das 3 equações? Tá difícil? Ficaram na dúvida? Dá um feedback para mim aí, que aí fica mais tranquilo para mim dar sequência. Tranquilo para todo mundo? Beleza? Pode dar sequência? Beleza, né, de volta? Então, assim, eu vou dar sequência, vou fazer mais um exemplo, só para ratificar essa ideia. Hoje a aula vai ser bem tranquila, vai ser bem curtinha, tá? Não se preocupem não que o conteúdo está bem no esquema, nós estamos aí tá fluindo legal, tá? Deixa eu só puxar um exemplo 2. Deixa eu ver. Esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Então, vamos falar sobre... Eu vou fazer mais um exemplo que fala sobre as equações. Na verdade, agora são duas, tá? Para que quem ficou na dúvida consiga sanar. Bom, eu vou apagar, tá, pessoal? Se alguém vai dar um print, aproveite que eu vou apagar aí, ok? Deixa eu dar um clear, né? Pronto, deu um clear aí, inteiro. Dá um zoom, né? Pronto, um zoom. Um paste aqui. Tá aí. Vamos pegar um outro exemplo aí. 2, né? Um perto? Como assim um perto, Gabriel? O quê? Um zoom de perto? Ó. Não, tranquilo? Tá bom, vamos lá. Tá aqui, pessoal. Tem um exercício aí, né? Dado um plano π, determinados por 3 pontos, né? A, B, C, obter um sistema de equações paramétricas e uma equação geral, né? Então, nesse exercício, não foi dado o vetor, né? Pelo menos diretamente. Imagine que você tem aí 3 pontos no plano π, né? Digamos que você tem um plano, e nesse plano você tem um ponto A, você tem um ponto B, e você tem aí um ponto C, né? Então, você está aí o plano. Pronto, aqui o plano. Opa. Aqui. Pronto, tá aí. 3 pontos nesse plano, né? A ideia é que você construa as equações. Você não está pedindo a vetorial, mas está pedindo a paramétrica. A paramétrica é a mesma ideia da vetorial, né? Então, o que você precisa para começar um exercício de equação do plano? Você precisa de um ponto de origem e 2 vetores. Um ponto, você pode usar qualquer um dos 3. Por exemplo, você pode usar o ponto A. E o ponto A é dado, né? 1, menos 1 e 2, por exemplo. Você poderia usar qualquer um dos outros dois, o B e o C? Poderia. O que mais que você precisa? Você precisa de 2 vetores. Ora, através do ponto eu tiro o vetor. Por exemplo, esse cara aqui é um vetor AB. Serve. Se eu puxar aqui para baixo, eu consigo um outro vetor. Esse cara aqui, ó, é um vetor AC. Pronto, ó. Consegui os objetos. Então, eu consegui um primeiro vetor que eu vou chamar de AB, que tem coordenadas B menos A, né? Como é que eu consigo o vetor AB? É o ponto B menos o ponto A. Então, 2 menos 1 dá 1. 1 menos 2 dá 2. E menos 3 menos 2 dá menos 5. Aqui, ó. Deixa eu repassar o que eu fiz aqui, pessoal. Ó. O vetor AB, que é esse de cima, é o ponto B menos o ponto A. 2 menos 1 dá 1.
1 menos 1 é 1 mais 1, dá 2. Olha o professor. Aqui não está certo, 2, né? E a terceira coordenada, que é a z, é menos 3 menos 2, dá menos 5. Então, esse, portanto, é o vetor AB. O que mais que eu posso ali? O vetor AC. Né? O vetor AC é o ponto C menos o ponto A. Então, vai dar menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 2 menos menos 1 é menos 2 mais 1 dá menos 1. E a coordenada Z é 6 menos 2, que vai dar 4. Quem é o vetor AC? É C menos A. Menos 1 menos 1, menos 2. Menos 2 menos menos 1 é menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. E 6 menos 2 dá 4. Pronto, pessoal, consegui os 3 objetos que eu precisava aqui nesse plano para montar as equações do plano π. Né? Okay? Então, vamos lá. O item A. Né? O item A, ele quer as equações paramétricas. Né? Equações paramétricas do plano. Como é que eu consigo as equações paramétricas do plano? Ora, é aquela escrita, né? X igual a x do ponto A, mais, né, x do ponto do vetor. Ou senão você monta já direto assim, ó. Do ponto P, você vai precisar de 3 linhas. X, Y e Z. 3 equações, ok? São as paramétricas. Ponto A. Ponto A tem coordenada x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 2. Pronto, que já foi o ponto A, que é o ponto de origem. Mas, agora, o segundo vetor, que é o vetor AB, né? É H vezes o vetor AB. Então, H vezes 1 dá H. Professor, o senhor colocou no Z lá menos 2. Menos 2? Ah, obrigado, tá? Eu acabei comendo bola aqui, obrigado. Menos 2, paguei. Aí. Só corrigindo, que me alertou, o 2 aqui é positivo, tá, pessoal? Agora, você vai pegar o vetor AB, né? Então, é o H vezes o vetor AB, não é isso? Então, vai ser H vezes 1 dá H, coordenada X. Coordenada Y, H vezes 2, então vai dar 2H. Mais 2 vezes o H. E agora o Z vezes o H, que é menos 5. Né? Pronto, está aqui. Então, lembrando que o H multiplica o primeiro vetor. Está ele nas 3 linhas. E agora, letra T, o parâmetro T, né? Que multiplica o segundo vetor, que é o vetor AC. X, Y, Z. Né? Então, vai ficar menos 2T. Menos 2T. Menos T, né, uma vez T, mais 4 vezes T. Está aqui, pessoal. Esse aqui, portanto, é um sistema de equações paramétricas para o plano. Né? Então, através dessas 3 equações, eu consigo calcular o ponto P. Né? Se eu tiver o vetor que vai dar a direção aqui do ponto, né? Aonde é que ele se encontra aqui no plano, os 2 vetores e o ponto de origem. Né? Soma o ponto mais os 2 vetores. Ok? Pronto, feito aí. Né? As equações paramétricas. O que mais que ele quer? Ele quer um item B, que seria as equações, a equação geral. E a equação geral do plano, a gente já sabe que precisa de o vetor normal. Né? Você tem que saber quem é o vetor normal. Se ele não dá no exercício o vetor normal, esse vetor normal é a ideia do produto vetorial entre 2 vetores que pertencem ao plano. Quem pertence ao plano? O vetor AB e o vetor AC. Então, você faça um produto vetorial entre os dois, né? Então, você vai ter lá I, J, K, né? Primeira linha é o primeiro vetor, coordenadas 1, 2 e menos 5.
1, 2 e menos 5. E a terceira linha do meu produto vetorial é o segundo vetor, que é o vetor AC, né? Que tem coordenadas menos 2, menos 1 e 4. Aqui. Pronto. Aí eu faço I, o J, né? Copio aí as duas primeiras colunas para facilitar o cálculo. Né? E agora é só montar aí um vetor normal. Então, um vetor normal, pessoal, ele vai ter coordenadas, vamos lá, igual, né? Igual aí a determinante, né? 8i, principal, né? 10j mais 10j menos k. Secundária, menos 4k, mais 5i e mais 4j. Mais 4j. Okay? Pronto. Então, meu vetor normal, ele é igual a 8i menos mais 5i é 8i menos 5i. Dá 3i de saldo. Né? 10j menos mais 4j dá um saldo de mais 6j. E o k é menos k menos 4k vai dar menos k mais 4k. Então, será mais 3k. Isso aqui vai dar um vetor normal de coordenadas 3, meia dúzia e 3. Tá aí, pessoal. São essas coordenadas do vetor normal. Então, a equação geral, ela vai ser assim. 3x mais 6y mais 3z mais d de dado, que é uma constante, igual a zero. Para terminar a equação geral, basta apenas descobrir qual é justamente o ponto D. Né? Deixa eu só, pessoal, dar uma ajustada aqui no fio aqui, do que tá ligado, porque a minha fonte aqui, dizendo que o notebook está quase descarregado. Né? Pronto, pus para carregar de novo. Acaba a bateria. Então, agora basta descobrir quem é o ponto D, né? Para descobrir o ponto D, é só usar um ponto qualquer que pertença ao plano. Né? Qualquer um. Nós temos 3, né? Ó, nós temos 3 pontos aqui, ó. A, B e C. Qualquer um dos 3 dá para calcular aí a equação geral. Eu vou usar o ponto A mesmo, tá? 1 menos 1 e 2. Então, eu volto lá e troco. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais 6 vezes menos 1 mais 3 vezes 2, né? Mais D igual a zero. Portanto, isso aqui vai dar 3 menos 6 mais 6 mais D igual a zero. Deixa eu só ver se eu copiei certo, porque a minha memória é fraca, viu? É 1 menos 1 e 2, né? Tá certinho, ponto A. Porque senão eu acabo copiando errado. Pronto, 1 menos 1 e 2. Tá aí, bonitinho. Né? Então, o meu D, isso implica, né? Que o meu D será igual 3, 6 tira 6 dá 0, né? Sobra 3. 3 passa para o outro lado como menos 3. Portanto, a equação geral será 3x mais 6y mais 3z. O D de dado vale menos 3, igual a 0. Pronto, pessoal, tá aí calculado bonitinho a equação geral. Ok? Se eu não errei no cálculo, confiram comigo os cálculos, que às vezes é continha. O professor erra também. Tá? Deixa eu dar uma enquadrada aqui, né? Enquadrar. Opa, aqui não quero mexer. Aqui. Deixa eu dar uma enquadrada aqui no exercício inteiro, né?
Pronto, está aqui, ó. As equações paramétricas, né? Usando sempre para encontrar as equação vetorial e a paramétrica, o ponto e dois vetores, então foram dados aqui. Eu cheguei às equações paramétricas. A equação geral, eu preciso do vetor normal. O vetor normal, se ele não vem lá escrito, né, enunciado, você tem que achar. É só fazer o produto vetorial entre os dois vetores, porque aí ele vai me dar esse vetor normal, que é, na verdade, um vetor, pessoal, de novo, né? O vetor normal é esse vetor aqui, ó. Esse cara aqui é o vetor normal, né? Que forma um ângulo de 90 graus com o plano π, né? Esse é o vetor normal que acabamos de calcular aqui embaixo, pelo produto vetorial, né? Coordenadas 3, 6 e 3, né? E aí é só calcular a geral com o vetor normal. Ok? Tranquilo, pessoal? Ou meia boca? Estão conseguindo aí acompanhar bonitinho, né? Tranquilo, né? Então tá bom. Pessoal, se vocês entenderam como é que se encontra a equação geral e a equação, sistema de equações vetoriais e paramétricas, né? Agora fica fácil da gente entender uma relação importante aí entre os planos, né? Fica tranquilo para a gente entender uma relação entre os planos. Que seria a última coisa que eu vou passar para vocês, que eu vou cobrar de vocês no cálculo vetorial, que, na verdade, é o ângulo, né, entre dois vetores. Okay? Eu vou até copiar um desenho que está lá no material. Ó, eu vou apagar aqui, posso apagar, né, pessoal? Vou dar um clear aqui. Clear canvas. Pronto, tá aqui. Eu vou falar agora sobre uma coisa importante, que é o ângulo entre dois planos. Né? Como é que eu calculo o ângulo entre dois planos? Pessoal, o ângulo entre dois planos vem dessa ideia aqui, ó. Vou colocar um desenho aqui, fica mais fácil de entender. Digamos que nós tenhamos aqui dois planos, ó. Eu tenho um plano π1 e um plano π2. Plano π1, eu vou pintar ele aqui de amarelinho, aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui é o plano π1. Olha ele aqui, o plano π1. Esse plano π1, ele tem aqui um vetor normal. Olha o vetor normal do plano π1. É o normal 1. E nós temos aqui um segundo plano que eu vou chamar de plano π2, tá? Deixa eu pintar ele de rosa. Um rosa aqui meia boca. Aqui, um rosinho aqui, meia boca aqui. Aqui. E esse plano π2, ele tem outra inclinação. Então, o que determina a inclinação dele é esse vetor aqui, ó. É o normal 2. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar. Percebam, dois planos. O plano π1 tem uma determinada inclinação, né? E esse vetorzinho N1 aqui é o vetor normal dele, né? Ele tem 90 graus em relação a esse plano amarelo aqui, que é o plano π1. Tá? Mas percebo que em relação ao espaço, como o plano π1 tem uma inclinação obtusa, né? Diferente aí de 90 ou de 0 grau, dá a impressão que ele está inclinado para a esquerda, né?
Ele está mesmo. Mas em relação ao plano amarelo, ele forma 90 graus. Ele é a referência do plano π1. Já o plano de baixo, o lilás aqui, ele tem um vetor normal, que a gente chama vetor normal 2, né? Que tem uma inclinação um pouco para a direita em relação ao espaço, mas ele forma 90 graus, ele é reto em relação ao plano π2, né? Então, pessoal, esse ângulo que eu estou procurando, deixa eu só fechar aqui, que agora esse bendito desse Windows aqui resolveu ter um pouquinho de iniciativa própria. Tudo bem, já saiu fora. Ó, esse ângulo aqui é o ângulo que eu estou procurando, né? Esse ângulo é o ângulo θ. É o ângulo entre os dois vetores. E para descobrir esse ângulo θ, basta apenas descobrir qual é o ângulo θ entre os dois vetores, o vetor do primeiro plano com o vetor do segundo plano. Se eu tiver os normais de cada um dos dois planos, o ângulo entre os dois é o mesmo entre os dois planos. Então, é bem tranquilo para calcular ângulo entre vetores. Eu só preciso do vetor normal do plano π, né, do primeiro plano, e o vetor normal do segundo. E aí é calcular o ângulo entre esses dois vetores. E isso, pessoal, eu já sei fazer. Nós já calculamos isso aí. Nós já calculamos isso daí no capítulo que falou sobre o produto escalar. Como é que a gente calcula ângulo entre dois vetores? Nós já aprendemos isso. Para calcular o ângulo entre dois vetores, é só fazer cosseno de θ vai ser igual ao produto escalar entre os dois vetores, né? Produto escalar entre os dois vetores, dividido pelo comprimento do primeiro vetor, ou seja, o módulo do primeiro vetor, vezes o comprimento do segundo vetor. Está aqui, pessoal. Então, para calcular o ângulo entre dois planos, basta apenas calcular o ângulo entre os dois vetores normais. Isso nós já fizemos lá no capítulo 3, né? Que falava sobre produto escalar. Então, fica fácil de calcular o ângulo entre dois vetores, né? Entre dois planos. Deixa eu fazer um exemplo numérico para a gente ver como é que calcula, né, o ângulo entre os planos. Deixa eu copiar aqui um exercício. Vale dizer o seguinte, né, uma coisa que é importante. Esse ângulo entre os dois vetores, que é esse ângulo θ, ele sempre vai ser dado como um ângulo entre 0, né, e 90 graus, tá, pessoal? Sempre essa será a referência desse ângulo θ. Será entre 0 e 90 graus. Ok? Sempre assim. Professor, mas deu negativo. Quando dá negativo o cosseno de θ, a gente acha, por exemplo, o ângulo, o suplementar, né? Que é aquele lá que dá lá 120 graus, até 180. Mas o ângulo que eu vou procurar é entre 0 e 90, sempre, tá? É o que vale aqui. Abertura de 0 e 90. Percebo que se aqui, por exemplo, esse ângulo é maior aqui, né? Se eu achar esse ângulo θ aqui com um ângulo maior, por exemplo, 120, é negativo esse valor, eu sei que vai valer os 60 graus, que é o complementar para 180, tá? Mas isso eu vou mostrar com um exemplo. Ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Se alguém quiser tirar um print dessa tela, pode tirar, mas tem lá no PDF que eu postei, tá, pessoal? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Mostrar que é bem fácil, bem tranquilo para calcular, né? Ok. Ó, eu vou colocar aqui embaixo um exemplo. Exemplo. Determinar o ângulo entre os planos π1 e π2. Né? O que eu preciso aí para poder calcular o plano? Eu preciso tirar no plano π1 o vetor normal dele. Então, eu vou chamar de vetor normal 1.
Qual é o vetor normal do plano π1? Olha, são os caras que multiplicam x, y, z. É 2 para x, 1 para y e menos 1 para z. Aqui, ó. Esse é o normal 1. E o vetor normal, o plano π2, eu vou chamar de normal 2. Quais são as coordenadas? Quem multiplica o x aqui é a coordenada x do vetor, né? 1. O y é 1. E não tem z no π2, né? Então é 0z. Não é 0 a coordenada do vetor. Né? Ó, x, y menos 4. Não tem z. Então é 0 para o z. Tá aqui, esses são os dois vetores normais, o do π1 e π2. Para descobrir o ângulo entre esses dois planos, basta apenas descobrir qual é o ângulo entre esses vetores aí. Para descobrir, eu sei que eu preciso usar a fórmula. E a primeira coisa que eu vou precisar é do produto escalar entre o normal 1 e o normal 2. Quem é o produto escalar? Nós também já aprendemos. É só fazer x vezes x, mais y vezes y, mais z vezes z. Então, é 2 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 0. Isso aqui é igual. 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 1 dá 1, 0, o outro dá 0. Então, isso aqui é igual a 3. Então, esse é o produto escalar. O que mais que eu preciso na fórmula? Eu preciso do módulo, o comprimento do vetor N1. Para descobrir o comprimento do vetor N1, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Eu vou fazer as coordenadas ao quadrado. 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Isso aqui é igual a raiz quadrada do número 6. Tá aqui. Né? Tá aí, bonitinho. Preciso descobrir agora o comprimento do vetor normal 2. Esse cara é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? 0 ao quadrado não precisa escrever, que vai dar 0. Né? Portanto, isso aqui vai dar a raiz quadrada do número 2. Pronto, pessoal, já tem os valores para colocar na fórmula, né? A fórmula, vou escrever aqui embaixo de novo, né? É cosseno de θ igual ao produto escalar entre N1 e N2, dividido pelo comprimento do vetor N1 vezes o comprimento do vetor N2. Né? Isso aqui é igual. Produto escalar é 3, deu raiz de 6, vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui, pessoal, dá 3 dividido pela raiz quadrada de 12, né? Aqui. Bom, eu descobri quanto é a medida do cosseno de θ, mas eu quero o θ. Para descobrir o θ, é só fazer o arco cosseno de 3 raiz de 12, né? É só pegar esse número e fazer o arco cosseno. Deixa eu diminuir um pouquinho para caber, né? Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar o ângulo θ. Como é que eu faço isso? Faço na calculadora, pessoal. Eu pego a calculadora e faço a divisão. 3, né? Dividido pela raiz quadrada do número 12. Não redigito nada, tá? Só faço assim. Deu um número lá, 0,866, e lá vai pedrado. Um monte de casas decimais. Aí eu aperto 2ND ou Shift da minha calculadora e aperto o cos menos 1. Ele vai me dar o ângulo. O ângulo é 30 graus nesse exemplo. Aqui, pessoal. Calculado aí o ângulo entre esses dois planos. Então, para calcular ângulo entre planos,
é só calcular o ângulo entre os dois vetores normais. Beleza, pessoal? Pegaram aí a ideia? Se quiser dar um print na tela, também pode dar um print, né? Eu vou copiar mais um exemplo que a gente vai fazer. Vou fazer mais um exercício desse, tá? Mas entenderam qual que é a ideia? É só achar os vetores normais. Deixa eu pegar aqui um interessante que dê para falar, para mostrar bem isso. Deixa eu pegar aqui um que eu acho que fique legal, né? Pessoal, um outro detalhe que é consequência aí é o seguinte, né? Se o produto escalar der zero, qualquer número divisível por zero, ele vai dar zero no resultado, né? E o cosseno de θ, que o resultado é zero, é 90 graus. Então, sempre que você fizer o produto escalar e der zero, você já sabe que o ângulo entre os dois vetores será de 90 graus, né? Já é uma consequência importante aí na hora de fazer o cálculo. Okay? Deixa eu só pegar aqui mais um exemplo que eu acho que fique legal para a gente fazer, né? Deixa eu só puxar aqui que eu tinha um bem legalzinho. Secção. Achei. Vamos fazer esse cara aqui. Eu acho que isso aqui vai ficar mais completo. Okay. Tá? Vamos fazer esse carinha aqui, ó. Quero que você calcule. A ideia é calcular o ângulo entre esses dois planos que estão colocados aí. Vou até dar um zoom um pouco maior aqui. Ó. Eu tenho dois planos, π1 e π2. Qual é o formato dessa equação? Ela é paramétrica, não é geral, né? Então, o que é que eu preciso para poder trabalhar o cálculo do ângulo entre os dois planos? Eu preciso do vetor normal, né? Preciso do vetor normal. Então, eu preciso descobrir quem é o vetor normal do plano π1, né? Vamos colocar aqui, ó, do plano π1. Como é o vetor normal do plano π1? Vamos chamar de normal 1. Esse vetor normal do plano π1, ele vai ser sempre o produto vetorial entre o primeiro vetor que eu vou chamar de u e o segundo vetor que eu vou chamar de v. Né? Ok? Esse será esse será, portanto, o vetor normal do plano π1. Né? Será o produto vetorial entre os dois vetores. Só que eu não tenho diretamente escrito, né? Não veio no enunciado escrito. Então, eu preciso saber que nesse vetor, nesse plano π1, quem são os vetores u e o vetor v? Ó, o vetor u aqui, vou chamar aqui, ó. Esse caso aqui, o vetor u, né, do plano π1, vamos colocar plano π1. O vetor u, ele vai ter coordenadas. São os caras que multiplicam h, né? 1 para x, 1 para y e 1 para z. Aqui, né? Isso aqui para o plano π1. Deixa eu até apagar aqui, pessoal, escrever, que está meio confuso aqui, escrito. Ficou legal. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui embaixo também. Deixa eu montar de novo. Vamos pensar primeiro no plano π1. Como é o plano π1? Ele tem vetores, dois vetores, o vetor u. Né? Quais são as coordenadas do vetor u? O vetor u são os caras que multiplicam a letra h. Então é 1, 1 e 1. E ele tem um segundo vetor que eu vou chamar de v, que são os caras que multiplicam a coordenada t, né? O parâmetro t. Né? Então, no π1 é o menos 1, né? na equação do x, depois é 2 para a equação do y, e na equação do z não tem t, então é 0. Ó, aqui, ó. O vetor v do primeiro plano
o menos 1 para x, 2 para y, e não tem t, então é 0. Quem multiplica o h é o u. A partir disso, eu consigo agora calcular o vetor normal do plano π1. Que eu vou chamar de normal 1. Ele vai ser o produto vetorial entre u e v, né? Então, como é que vai ficar isso? I, J e K, né? Coordenadas 1, 1 e 1. Depois, menos 1, 2 e 0. Né? Isso aqui vai ser I e J, 1 e 1, menos 1 e 2. Né? Portanto, o vetor normal 1, ele vai ter coordenadas. Primeiro, principal, 0i, né? menos j, mais 2k. Né? Depois, menos k, menos k, né? que é a secundária, mais 2i, e depois menos 0j. Então, precisa colocar aqui. Né? Então, o vetor normal 1, ele vai ter coordenadas para i, né? menos 2i, para j, menos j, e para k, 2k menos k dá mais 3k. Né? Portanto, o vetor normal 1, ele tem coordenadas menos 2 para x, menos 1 para y e 3 para z. Aqui, pessoal. Esse cara aqui, portanto, é o vetor normal 1. Né? Opa, virou um desenho aqui meio esquisito. Né? Esse cara aqui é o normal 1. Né? Ok? Saiu do produto vetorial aqui da equação paramétrica. Agora é o plano π2, né? É o plano π2. E o plano π2 começa dizendo quem é os dois vetores, né, do plano π2. O vetor u do plano π2 são as coordenadas que multiplicam lá o h, né? Então, não tem h para o x, menos 2 para o y e 1 para o z. Né? 1 para o z. E o vetor v do plano π2, quem multiplica o t, 1 para x, não tem para o y e é 1 para z. Né? Ó, tá aqui, plano π2, que multiplica o h no vetor u, né? Então, não tem, ó, 0, menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Quem multiplica o t é o vetor v. 1, 0 e 1. Aqui. A partir daqui, eu consigo agora montar o vetor normal. Né? Então, quem é o vetor normal 2? O vetor normal 2, ele é o produto, né? Deixa eu colocar na linha de baixo. O vetor normal 2, ele vai ser o produto vetorial entre o vetor u e o vetor v, né, da equação do plano π2. Então, vai ser lá I, J e K, 0, menos 2 e 1. E depois 1, 0 e 1. Ok? Aí. I e J. Agora, copia as duas, né? 0 menos 2, 1 e 0. Portanto, esse normal 2 vai ser igual menos 2i, mais j, né? Menos, né? Menos 2k, 0i e 0j. Então, é só menos 2k. Né? Ora, isso aqui normal 2, deixa eu puxar aqui um pouquinho, né? O normal 2, ele terá coordenadas menos 2i, mais j, mais 2k, né, na regra de sinal. Isso implica que o normal 2,
terá coordenadas menos 2, 1 e 2. Okay? Aí, ó. Né? Pronto, feito aí. Né? Agora, pessoal, eu já tenho os dois normais, né? O normal do plano π1 e o normal do plano π2. Olha o normal do plano π1, menos 2, menos 1 e 3. E do plano π2 está aqui embaixo. Para conseguir descobrir o ângulo entre os dois planos, é só tirar o ângulo entre esses dois vetores, né? Então, a primeira coisa é você fazer o produto escalar entre os dois, né? Por que o produto escalar? Para você conseguir aí o primeiro valor, né? N1 escalar N2, né? Como é que vai ser? É a coordenada x do primeiro vetor vezes a coordenada x do segundo vetor, mais a coordenada y do primeiro vetor vezes a coordenada y do segundo vetor, mais a coordenada z do primeiro vezes a coordenada z do segundo. Pronto, pessoal, tá aí, né? Agora, produto escalar, a gente consegue calcular, né? Isso aqui vai ser igual a 4 menos 1 mais meia dúzia, né? Portanto, vou diminuir um pouquinho aqui para caber, né? Portanto, esse produto escalar, ele vai ser 3 mais 6, 9, né? Dá 9. Ok? Deu 9. Eu preciso calcular agora o comprimento do vetor N1. Ele tem coordenadas menos 2, então vai ao quadrado, mais menos 1 também ao quadrado, mais 3 ao quadrado, dentro de uma raiz. Isso vai dar 4, mais 1, 5, mais 9, raiz quadrada do número 14. Aqui. Essa aqui, portanto, é o comprimento do vetor N1. O comprimento do vetor N2 é igual a menos 2 também ao quadrado, né? Mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Né? Portanto, isso aqui vai ser igual a 9, raiz quadrada de 9, que é a mesma coisa do que o número 3, né? Portanto, pessoal, para calcular o ângulo entre os vetores, a gente usa a fórmula. Cosseno de θ é igual ao produto escalar entre N1 e N2. Daqui, né? Ah, tá, eu volto sim, Gustavo, tranquilo. Vou só terminar de escrever essa linha, aí eu já volto, tá? N1 vezes o comprimento de N2. Tá aqui, né? Portanto, isso aqui vai ser 9 dividido por raiz quadrada de 14 vezes 3, né? Dá para cortar esse com esse, vai ficar 3 dividido pela raiz quadrada de 14. Esse é o valor do cosseno de θ. Mas o que você quer, na verdade, é o ângulo. E o ângulo é só fazer o arco cosseno de 3 dividido pela raiz quadrada de 14. Isso aqui vai me dar um ângulo, né? E se eu calcular este ângulo na calculadora, quanto que vai dar? Deixa eu só aproveitar aqui. 3, né? 3 dividido pela raiz quadrada do número 14. Deu um número lá, 0,801, lá vai pedrada. Se você calcular aqui o ângulo, dá 36,7, aproximado, né? Esse não dá exato. Dá aproximadamente 36,7 graus. Aqui, esse é o ângulo entre os dois planos. Deixa eu dar uma enquadrada aqui no exercício todo, né? Ó. Vou puxar ele inteiro aqui. Ah, não, tá aqui. Aqui.
Dá para dar um zoom maior. Aqui, ó, de novo, né? Tá aí na tela. Os dois planos são dados em equações paramétricas. Tem que tirar o vetor do primeiro plano, né? Os dois vetores. Aí, a partir daí, o produto vetorial dos dois dá o vetor normal do primeiro plano. Mesma coisa para o segundo plano, que é o π2, né? Tira os dois vetores do vetor do plano π2. Calculo normal, né? Através do produto vetorial. E aí é só jogar na fórmula do cosseno, né? Calculado aí o plano entre os dois. Tranquilo, pessoal? Conseguiram pegar aí a ideia do ângulo? O ângulo entre os planos? Deixa eu dar uma minimizada aqui, pessoal. Pronto, voltou aqui para mim de novo, né? Tranquilo, né, sabe? Pessoal, eu vou parar aqui, tá? Matéria para o nosso semestre termina aqui, ok? Termina aí em ângulo entre planos, nesse capítulo. Eu vou cobrar na prova até ângulo, esse cálculo de ângulo, do jeitinho que está aí, pessoal, não vai ter nada diferente, não. Bem tranquila essa segunda prova. Eu vou cobrar essa ideia na segunda prova, da equação dos planos, né? Então, o que vai cair no segundo, na A2? Apenas 2 capítulos, né? Equação da reta e equação do plano. Tá? Então, é bem tranquilo. Vai ser uma prova curtinha, né? A prova será na semana que vem, dia 6. São 5 questões apenas, sendo que são 4 questões de matérias específicas, né? Que são a nossa matéria de álgebra, né? Então, terá lá 4 questões, curtinha também. Uma questão que é dada pela coordenação, que é uma questão de conhecimentos gerais aí que eles pediram para inserir, então vai ter lá na prova. Então, o total da prova serão 5 questões, 5, tá? 2,5 a prova, 2,5. Meio ponto vem lá da Semana da Engenharia, né? Então, meio ponto da Semana de Engenharia para totalizar 3. E os outros 2 pontos são de PI, né? Projeto integrado, que os professores do laboratório vão nos passar. Tá? A prova será na semana que vem. Essa prova vai ter duração de 3 horas, tá? Seriam 3 horas para fazer a prova, então mais do que suficiente. A prova vai ficar disponível no sistema da meio-dia à meia-noite, né? Na verdade, das 11h59 às 23h59, né? Então, a partir do momento que você entrar para fazer a prova, você vai ter 3 horas para fazer, tá? Cada vez que você finaliza uma questão, você não tem como voltar mais. Então, você tem que pensar bem antes de dar a resposta. Tá? Essa prova vai ser no dia 6. Nós vamos fazer vistas no dia 13. No dia 13 de novembro, na semana seguinte. A vistas, pessoal, é para quem teve problema com nota. Quem passou, você já vai saber se você foi aprovado ou reprovado. Se você tiver tudo ok, você está de férias. Agora, se você tiver alguma reclamação para fazer conta nota, quiser ver alguma outra coisa, aí a gente vai estar aqui fazendo uma conferência na segunda-feira do dia 13, ok? E se porventura alguém precisar aí, se precisar de fazer aí, digamos que uma outra prova de recuperação, aí ela será a partir do dia 14, mas a gente fala a data certinha na vista, tá? Será nessa semana do dia 13, só que um dia da semana, né? O dia 14, 15, mas eu acredito que praticamente ninguém vai precisar, né? A não ser que tenha algum problema aí com a prova da A2. Beleza, pessoal? Todos entenderam as recomendações? Tranquilo para todo mundo? Porque assim, eu não vou passar mais nada, para mim já está finalizado, o conteúdo termina aqui, tá? E na semana que vem a gente faz prova de novo. Tranquilo? Então, estão dispensados, não vou passar mais nada, se quiserem sair, fiquem à vontade, tá? Uma boa semana para vocês aí, um bom final de ano, se eu não os ver, né? Um bom Natal. E o ano que vem, se Deus quiser, será aí presencial.
Beleza? Uma boa noite aí a todos. Pode perguntar, Gustavo. Pode falar. Ah, tá. Ô, Gustavo, é assim, o Canva será apagado, tá? Esse portal Canvas, você não vai ter mais acesso a esse conteúdo que está aí no Canvas. Das minhas matérias, meu canal no YouTube continua lá, eu não vou apagar. Eu tenho lá muitos vídeos, tá? Só que lá tá com a data, você tem uma numeração que é a data da aula. Aí tá misturado, mas você tem lá como tirar as aulas da semana e procurar qual que é o assunto. Mas vai ficar lá, está até o YouTube cancelar, porque eu não tenho intenção nenhuma de tirar as aulas de lá. Beleza? Tranquilo, então. Bom, pessoal, vou parar a gravação também, né? Estou parando de gravar aqui.